tá voando? Eu sou a professora Joyce de Ciências e eu vou começar um assunto novo com vocês hoje. Nós vamos falar de magnetismo. Pessoal, a palavra magnetismo ela tem origem de uma região da Grécia Antiga que chamava Magnésia. O que eles encontraram nessa região? Eles encontraram uma pedra chamada magnetita. Magnetita é feita de óxido de ferro. E eles observaram que essa pedra tem a capacidade de atrair outros objetos, isso há muito tempo atrás. E né, eles ficaram curiosos sobre esse assunto, mas eles não tinham muito conhecimento do porquê que ocorriam esses processos de atração ou repulsão de alguns corpos. Hoje a gente tem mais conhecimento, hoje a gente sabe como ocorrem os processos de magnetismo e a gente vai aprender isso na aula de hoje. A magnetita é essa pedra escura e ela vem do magma, né? E ela é constituída de ferro. A magnetita ela é o exemplo de um ímã natural, que é aquele ímã que é encontrado na natureza, né? E ele possui essa propriedade de atrair corpos permanentemente. Mas a gente também pode fazer ímãs artificialmente. A gente pode, inclusive, fazer alguns ímãs pelo processo de atrito de um ímã com algum outro material, principalmente se esse material for um metal, e ele pode adquirir essa propriedade magnética, mas não necessariamente ele vai adquirir essa propriedade por um longo período de tempo. O ímã, gente, como você já observou, porque eu sei que você já deve ter brincado com algum ímã, a gente sabe que ele tem polos. A gente chama os polos do ímã de polo norte e polo sul. Polo norte do ímã, quando entra em contato com outro polo norte de outro ímã, acontece uma repulsão entre esses ímãs, porque polos iguais se repelem. Assim como se um polo sul de um ímã entrar em contato com outro polo sul de outro ímã, também vai acontecer uma repulsão. A atração acontece quando o polo norte de um ímã entra em contato com o polo sul de outro ímã. Aí sim existe uma força de atração que permite com que eles se grudem, né? Que eles sejam atraídos. Isso lembra as cargas elétricas, porque quando a gente estava estudando eletricidade, eu falei com vocês que cargas de sinais opostos se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. Então, para a parte de magnetismo, não houve mudança nessa parte. Ok? Outra propriedade interessante do ímã é a sua inseparabilidade dos polos. Como eu acabei de falar, o ímã tem polo. Mas se eu quiser separar esses polos do ímã, eu vou conseguir? Não, não é possível a gente separar polos do ímã. Por mais que você quebre um ímã ao meio, né, onde está ali dividido certinho os seus polos, né, o polo norte de um lado, o polo sul de outro, quando você quebra esse ímã, ele forma novos polos. Vai continuar tendo polo norte de um lado, polo sul de outro lado. Se você quebra de novo esse ímã, vai surgir outros polos na parte quebrada também. Se você tirar uma lasquinha ali no polo norte do ímã, vai ficar só polo norte? Não. Mesmo se for um pedacinho bem pequeno de ímã, ele vai apresentar dois polos. Isso acontece devido a essa propriedade da inseparabilidade dos polos magnéticos. Outra característica muito interessante dos ímãs é a presença do campo magnético. Quando a gente aproxima dois ímãs, mesmo que a gente não encoste um ímã no outro, a gente consegue sentir a presença desse campo. Esse campo é criado por esses materiais que têm essa propriedade magnética. Nessa imagem eu consigo ver limalha de ferro sendo distribuída em cima de um ímã. O que é limalha de ferro? Como se fosse ferro em pó, um ferro ralado. E aí eu joguei esse ferro em cima de um ímã. Olha a imagem que foi formada. A gente consegue perceber a presença desse campo devido a essa imagem. E a presença de limalha de ferro está em maior quantidade próximo aos polos do ímã. Isso acontece porque quanto mais próximo do ímã, mais intenso é esse campo magnético. Quanto mais você afasta do polo, menos força esse campo magnético tem. Pessoal, para quem não conhece, a bússola ela é um ímã. E ela foi muito importante para a nossa sociedade porque ajudava muitos navegadores a se localizarem, já que na época não tinha GPS como a gente tem hoje. Hoje a gente não usa
a bússola, porque a gente tem outras formas mais eficazes para se localizar no espaço, mas a bússola ela foi uma invenção muito importante, porque a partir do momento que você cria a bússola, os navegadores não dependiam mais do Sol nem das estrelas para se localizarem. Eles conseguiam achar o norte porque a bússola sempre apontava para o norte. E por que a bússola aponta para o norte? O que faz ela ter essa direção sempre no mesmo sentido? Isso acontece porque a Terra ela é um grande ímã. Dentro do nosso planeta, a gente tem ferro no estado líquido e o ferro em movimento cria um campo magnético ao redor da Terra e a bússola ela se alinha, ela se orienta por meio desse campo magnético, por isso que ela sempre aponta para a mesma direção e assim consegue ser um instrumento de orientação. Se a bússola aponta sempre para o norte geográfico do nosso país, o norte que a gente conhece, né, nas aulas de geografia, significa que é nessa região do Polo Norte que a gente tem o Polo Sul do ímã, que a gente chama de sul magnético. Por que ali seria o Polo Sul? Porque a gente sabe que o Polo Norte de um ímã é atraído pelo Polo Sul de outro ímã, já que polos iguais há repulsão. A parte norte vai indicar o polo sul magnético da Terra. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Um beijo, até mais.